Boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu sou a Lívia e eu atuo numa organização da sociedade civil que há 25 anos luta pela defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Desde 2006, essa organização desenvolve um programa que busca levar reflexão para a sociedade sobre o impacto do consumismo na infância e que defende o fim do direcionamento de toda e qualquer publicidade à criança, que, pela nossa legislação, são as pessoas com menos de 12 anos de idade, de modo que propõe o redirecionamento dessa mensagem publicitária aos adultos, que são os responsáveis pelas crianças e detentores do poder de compra. Para começar nossa conversa, vale a gente refletir um pouco sobre a sociedade que a gente vive. Vivemos hoje em uma sociedade de consumo, focada na cultura do consumo sem limites, no consumismo, onde o nível de sucesso e pertencimento é medido pelo consumo de bens e serviços. Não importa quais sejam os seus gostos, seus interesses, suas crenças, sua faixa etária, seu poder aquisitivo. Todos somos estimulados a consumir massivamente. Também é uma sociedade do espetáculo, onde não basta ter, é preciso parecer. A busca pela felicidade está intimamente ligada à aquisição de bens e serviços e à exibição desses produtos. Também é a sociedade da informação, que vive do poder da informação, que produz e se alimenta de dados o tempo todo, até para o direcionamento de publicidade segmentada. E o que é esse consumismo? Consumismo é diferente de consumo. Todos nós aqui consumimos produtos e serviços que necessitamos diariamente, faz parte do cotidiano. O consumismo é um hábito mental viciado. É algo que não é comum à nossa essência e à nossa natureza. Aqui tem uma frase da Ana Beatriz Barbosa Silva, que é médica psiquiatra, e ela traz esse conceito. Todos nós somos, por meio da publicidade, dentro dessa sociedade de hiperconsumo, estimulados a consumir, de modo alienante, impulsivamente, sem nenhuma reflexão prévia. Mas a gente parte da premissa de que ninguém nasce consumista. Aposto que vocês leram outra coisa aí. Mas, então, como explicar crianças focadas, crianças preocupadas com o produto da moda, com marcas, se tem um novo lançamento ou se é a versão anterior? É comum que as crianças tenham desejos e interesses. A questão é, de onde vem esse desejo e esse interesse? É um desejo genuíno e espontâneo de, por exemplo, ter um brinquedo ou de vestir uma roupa com um personagem estampado do desenho animado? Ou são desejos que são incutidos por meio de mensagens comerciais externas? A realidade é que, dentro dessa sociedade de hiperconsumo que a gente vive, as crianças não passam imunes a essa lógica. As crianças são bombardeadas massivamente, 360 graus, o tempo todo, em diferentes espaços de convivência e meios de comunicação que a atinjam, elas são estimuladas a desejar produtos e serviços e apresentá-las dentro do seu círculo familiar. E isso acontece na TV, no shopping, no cinema, nos pontos de venda, na internet, nos aplicativos, nas redes sociais, nos parques e praças públicas e até dentro das escolas. E aí eu já sei que dentro dessa escola isso não acontece. Mas o que é publicidade infantil? Publicidade é diferente de propaganda. Publicidade é a comunicação usada para nos convencer a desejar e consumir produtos e serviços. A propaganda é a comunicação utilizada para disseminar pensamentos e ideias, sem qualquer apelo comercial. A publicidade infantil é aquela que se comunica diretamente com a criança, que tem a criança como público-alvo, por meio de elementos e artifícios que são atrativos a esse público. Mas por que as empresas investiriam bilhões em um mercado infantil? Porque justamente a criança, sendo que ela não detém o poder de compra e não detém capacidade jurídica para celebrar contratos, por exemplo. Sabe-se que as crianças têm poder de influência sobre os adultos na aquisição de bens e serviços dentro do seu círculo familiar.
Uma pesquisa brasileira de 2003 aponta que as crianças brasileiras influenciam em até 80% as decisões de compra de uma família. Os adultos detêm o poder de compra, mas a influência é sim da criança. Não à toa, nós vemos uma infinidade de mensagens e campanhas publicitárias voltadas diretamente ao público infantil de produtos do universo adulto, como, por exemplo, produtos de limpeza, impermeabilizantes, vitamina C, restaurantes, hotéis, o carro da família e até a operadora de telefonia celular. A criança é vista pelo mercado sob 3 perspectivas: a consumidora hoje, a consumidora do futuro, fidelidade e adesão, e como promotora de vendas dentro do seu círculo familiar e de amigos. Outras pesquisas apontam, inclusive encomendadas por canais infantis da TV fechada, que as crianças utilizam o método de insistir com seus pais e mães até que eles, vencidos pelo cansaço, acabam cedendo. Mas como que a criança enxerga a publicidade infantil e quais são os impactos dessa comunicação mercadológica? Bom, até os 6, 8 anos, a criança sequer diferencia a publicidade de conteúdo de programação. Isso quer dizer que dentro de uma novela infantil, por exemplo, se você tiver um conteúdo de merchandising, a criança não reconhece isso como tal. Até os 12 anos, a criança não identifica o caráter persuasivo da publicidade. Ela não sabe que a publicidade tem por objetivo te convencer ao desejo e ao consumo do que está sendo anunciado. Além disso, vários estudos e pesquisas apontam que a publicidade infantil é um dos elementos que acarreta consequências sociais negativas, como valores e hábitos materialistas e consumistas, distância da criança com a natureza, diminuição de brincadeiras livres e criativas, adultização e erotização precoces, especialmente de meninas, prejuízos ambientais. Então, é cada vez mais evidente essa relação entre publicidade infantil, consumismo na infância e insustentabilidade ambiental, estresse familiar e superendividamento das famílias, violência pela busca de produtos caros e distúrbios alimentares e doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, especialmente quando a gente fala de produtos ultraprocessados, não saudáveis, que a gente sabe que são massivamente anunciados ao público infantil. Também é importante dizer que a criança não só é estimulada, por meio dessas mensagens publicitárias, a desejar e consumir o que está sendo anunciado. Essa criança também acaba absorvendo valores, conceitos, modelos e padrões. A criança acha que ela precisa ter, assim como o amiguinho dela tem. Essa criança acaba não sendo responsável, pensa que ela não precisa ser responsável pelas suas escolhas de consumo. Que tudo bem ela colecionar um brinquedo que vem envolto em camadas e camadas e camadas de plástico de uso único, que vão ser descartados logo na sequência. Mas, então, como remar contra essa maré? Como proteger as nossas crianças do consumismo? Bom, o que a gente está fazendo aqui já é um começo. Além disso, as famílias e as escolas também podem conversar com as crianças sobre publicidade e consumismo. O que é a publicidade infantil? Qual é o objetivo da publicidade? Que o consumo leva ao descarte. Mas, mais do que isso, uma maneira bem efetiva de lutar contra o consumismo é respeitando a lei que existe no Brasil. Desde 1990, a publicidade infantil é proibida no país, por uma interpretação entre Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Resolução 163 de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Marco Legal da Primeira Infância, a gente pode dizer que, sim, a publicidade infantil é abusiva e é ilegal no Brasil. Basicamente, essas normas dispõem o seguinte: o artigo 227 da Constituição Federal prevê o dever compartilhado entre família, Estado e sociedade, o que inclui as empresas, de garantir com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, prevê que a criança é uma pessoa que está vivendo uma peculiar fase de desenvolvimento físico, cognitivo, psíquico e social. Além disso, o melhor interesse da criança e sua proteção integral devem ser garantidos em qualquer tipo de relação. Além disso, ele prevê
a norma o direito ao respeito e à inviolabilidade dos seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor, que é a lei de 1990, que regula as relações de consumo, prevê que a publicidade deve ser fácil e imediatamente identificável pelo seu público-alvo, que, como a gente já viu, não acontece com as crianças, e que é abusiva a publicidade que se aproveita da falta de experiência e julgamento da criança. O Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei mais recente, de 2016, prevê um ponto prioritário a proteção contra a pressão consumista e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce da criança à comunicação mercadológica. Em resumo, o que eu quero dizer aqui, partindo dessa premissa de que ninguém nasce consumista, é que o hiperconsumo ele é responsável por prejuízos sociais e ambientais, que publicidade infantil é antiética, é injusta e é ilegal pela legislação existente no Brasil, o redirecionamento da publicidade para os adultos, que são os verdadeiros responsáveis pelas crianças e detentores do poder de compra, não culpabilização das famílias e das escolas, responsabilização das empresas. É surreal a gente pensar que cabe apenas às famílias e às escolas evitar que as crianças sejam submetidas e expostas a apelos comerciais. É preciso, primeiro, que as empresas se limitem na responsabilidade que lhe cabe de cumprir a lei e não direcionar suas mensagens publicitárias a esse público. Assim, a gente vai ter uma infância livre de consumismo. E aí, por fim, eu deixo algumas perguntas de reflexão sobre que infância estamos proporcionando às nossas crianças e que geração de adultos nós estamos formando. Nós estamos formando cidadãos responsáveis, conscientes e livres pelas suas escolhas de consumo, ou pessoas consumistas eternamente desejantes, insatisfeitas, que vivem em busca do novo lançamento. É isso, muito obrigada.